coisa que eu admiro muito em você, isso eu acho sensacional. Quando você ministra, você consegue falar na linguagem que o jovem absorve. E eu sei que isso vem muito da sua naturalidade, porque você é um cara jovem, né, gente? É. Mas a minha pergunta em específico eu sei que você não nasceu em berço evangélico, você não veio de filho de pastor, mas eu sei que Deus ele tem formas diferentes de usar pessoas. E eu admiro muito essa forma que Deus te usa para falar diretamente com os jovens. Quando eu vejo você ministrando, quando eu vejo você pregando, você tem uma conexão muito forte com a juventude em si. E dentro disso, você hoje enxerga nesta geração, nesse tempo a qual estamos vivendo, que tem sido mais difícil a gente atingir essa linguagem, se comunicar com a juventude de hoje, porque hoje nós temos os desafios das faixas etárias, de diversas visões dentro do campo dos jovens. Então, cara, hoje você tem jovem de tudo que você imagina. Tem o jovem que quer ser cachorro, tem a sexualidade aflorada, tem isso, tem aquilo, e a gente tem um desafio aí de conseguir englobar todo mundo. E como que você tem visto isso, cara? Cara, na questão da linguagem, é que eu sou maloqueiro, né, mano? Então, uma hora eu tô falando sério, outra hora eu tô brincando. E eu acho que isso conecta, né? Eu acho que na questão da linguagem é muito mais de você mostrar, às vezes, vulnerabilidade quando você tá falando. Uma vez eu li um livro do Tim Keller, né? O saudoso Tim Keller, que ele falava que você precisava mostrar autoridade, simplicidade e vulnerabilidade, mas a autoridade se sobressaria. Então, quando você mostra as marcas para alguém, você gera cura nela. Você mostra, a pessoa evidencia de onde você veio. Eu não sei como eu tive a linguagem, entendeu? Eu acho que Deus melhorou muito o meu vocabulário depois que eu comecei a ler livros e tal, e ler na Bíblia, porque eu falava muita gíria, falava muito palavrão antes da minha conversão. Mas eu de verdade, eu não entendo. Entendeu? Eu não entendo. Eu não consigo, às vezes, muitas das vezes, enxergar essa linguagem dentro de mim. Mas eu sei que eu me conecto. Não sei como, cara. Não sei se é na hora que eu solto uma piada, que eu falo uma gíria, que eu solto uma pérola, uma palhaçada, e o cara se conecta. E eu acho, cara, que tem uma frase de um teólogo que ele diz assim, que o pregador ele tem que conhecer 4 coisas. Primeiro, ele tem que conhecer o seu Deus, na totalidade da intimidade com Deus. Ele tem que conhecer a tua Bíblia de forma plena e de forma incomum com as outras pessoas. Ele tem que conhecer o seu tempo e o seu público. Então, quando a gente começa a entender quem é Deus, é como quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Você é João Batista, o Senhor é Elias, o Senhor era um profeta. Aí ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, através de uma revelação do Espírito, através de uma revelação do Pai, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: então, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. A partir de hoje tu és Cefas, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Tu é um fragmento de pedra sobre esta rocha. A partir do momento que a gente entende quem Deus é, quem Jesus é, na plenitude de quem Ele é de verdade, a gente começa a entender quem nós somos. Então, a questão é que quando a gente entende quem Deus é, Ele começa a falar quem nós somos. Quando a gente conhece as Escrituras, a gente começa a aplicar ela na nossa vida, e a partir do momento que ela começa a ser aplicada sobre nós, a gente tem autoridade para aplicar sobre a vida dos outros. Mesmo com os erros que a gente tem. A gente não precisa pagar os nossos erros, as consequências daquilo que a gente passou, para levantar uma vestimenta de fariseu. Não, a gente tinha que tirar o véu, como o apóstolo Paulo falou: tira o véu e deixa a luz de Cristo brilhar, para não mostrar que você é aquilo que você não é, e também para não embaraçar a sua identidade. Conhecer o seu tempo, o tempo em que você vive. Tem muita gente que é boa, mas não se atualizou, entendeu? Não fala a linguagem da juventude, e a linguagem vai mudando, a Bíblia é a mesma. Tem várias linguagens diferentes, né, para alcançar certo tipo de público. Né? Não adianta ser arcaico ou ler às vezes a tradução da Bíblia que eu não entendo, só para estar dentro de um padrão, de
de um sofisma ali, mas na verdade, se eu conhecer o público que eu vou falar, eu tenho autoridade para falar com eles. Eu estava lendo escutando um audiobook esses dias, e ele dizia assim: se você não consegue se descrever, você não consegue comunicar com quem você quer falar. Se você não se conhecer, você não conhece, se você não consegue entregar para quem está te ouvindo aquilo que você deseja falar. Entende? E eu acho que pregação é isso, cara. É conexão, é mostrar vulnerabilidade. As pessoas olham a gente, às vezes, de cima do púlpito e não pensam que a gente não sangra, que a gente não erra, que a gente não tem os nossos dilemas, que é tudo muito simples, né? Às vezes a pessoa pode ver 40 minutos de pregação e não imagina que o cara, às vezes, passa 8 horas preparando a mensagem, 12 horas, dias preparando a mensagem. Ou tem mensagens que, às vezes, você demora anos para pregar. Uma vez eu preguei no Igol e aquela mensagem eu estava mastigando ela desde o começo do ano. Foi a mensagem do ano para mim, entendeu? Foi aquela que eu fui ruminando até verbalizar aquela mensagem, até Deus me permitir comunicar ela, entendeu? Eu acho que comunicação é isso, cara. É ser simples, não ser quem você não é. As pessoas gostam de pessoas autênticas, né?